Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Maravilhoso a gente poder cantar, maravilhoso a gente poder declarar palavras como essas que nós acabamos de declarar na presença do nosso Deus. Nosso Senhor é refúgio, nosso Senhor é fortaleza. E a possibilidade que Ele nos dá em Cristo Jesus de construir a nossa vida nele, isto é maravilhoso. Maravilhoso. Que o Senhor esteja aí com você, confirmando esta verdade no seu coração. E você possa exultar nesta noite no fato de ser filho de Deus. Se regozijar nesta verdade de que em Cristo Jesus nós fomos feitos filhos de Deus. E se porventura, por razão, esta não é a certeza do seu coração nessa noite, saiba que você pode cantar, você pode orar esta canção nessa noite, dizendo: Senhor, eu quero construir a minha vida em Ti. Senhor, eu quero construir a minha história em Ti. Eu quero aprender, Senhor, a viver a partir do Senhor. Quem sabe o Senhor faça de nós, assim como o apóstolo Paulo, e possamos dizer: não mais vivemos eu e você, mas Cristo Jesus vive em nós. Amém? Que o Senhor continue visitando a sua casa nesse momento, que a presença dEle continue nos envolvendo. Tem sido muito bom estar aqui. Você está aí, nós estamos aqui, esse tempo de louvor, de oração, tempo maravilhoso para nós. E posso dizer com certeza que mesmo com toda essa parafernália que a gente está precisando nesses últimos dias para executar a nossa celebração, isso não impede em nada da presença do Senhor estar entre nós. E tem sido maravilhoso celebrar ao Senhor. Que seja assim também na sua casa. Que as limitações de espaço, até mesmo de lugar, seja pelo celular, pela TV, não impeça você de usufruir e sentir maravilhosa presença de Deus que está aí junto de você nesse momento. Queridos, nós vamos compartilhar da palavra do Senhor, nós vamos meditar na palavra do Senhor nesse momento, e eu queria orar mais uma vez com você, pedindo que o Senhor nos abençoasse, que o Senhor ministrasse a verdade dEle sobre o nosso coração. Então, feche os seus olhos, peça ao Senhor que fale ao seu coração nessa noite, independente do pastor Sérgio, a despeito do pastor Sérgio, que o Senhor possa falar conosco, nós precisamos ouvir a voz dEle, amém? Feche os seus olhos, ore aí ao Senhor. Pai querido, louvado seja o Teu nome, engrandecido seja o Senhor. Eu quero nessa noite, Pai, agradecer mais uma vez ao Senhor por este privilégio, por esta oportunidade de nós estarmos reunidos como igreja, Pai, cultuando ao Senhor, adorando ao Senhor. Recebe, Pai, os louvores que nós cantamos neste lugar. Recebe, Senhor, a adoração que foi entoada neste lugar, Pai. Senhor, as vozes, os instrumentos, Pai, os gestos. Recebe, Senhor, nesta noite toda a honra e toda a glória, Pai. O Senhor é digno de todo louvor. Sobretudo, Pai, que o Senhor nos alcance nesta noite com a Tua graça, com a Tua misericórdia. Que o Senhor quebrante os nossos corações, Pai, fazendo em nós aquilo que é necessário para que o nosso culto seja agradável ao Senhor, Pai. Para que a nossa celebração seja algo que Ele traga prazer, Pai. Então, Pai, que o Senhor nos visite sim com salvação, com cura, com libertação, trazendo, Senhor, ó Deus, arrependimento, quebrantamento ao nosso ser, ministrando o Teu perdão, Pai, fazendo superabundar a Tua graça sobre nós. Esse é o nosso desejo, Pai, essa é a nossa vontade, Senhor, para que aí então, esse tempo maravilhoso, ele possa ser recebido pelo Senhor como algo que traga alegria ao Teu coração, Pai, como algo que seja prazeroso ao Senhor. Então, Pai, por amor ao Teu Filho, continua a ministrar sobre as nossas vidas. Por meio do Teu Espírito Santo, continua, Deus, a derramar do Teu favor sobre nós, Pai. Essa é a nossa oração. Que a verdade do Senhor nesse momento seja explanada, que a Tua palavra que é viva e eficaz possa encontrar guarida nos nossos corações, Pai, e provocar, ó Deus, aquilo que o Senhor quer.
a tua vontade, Senhor, o teu querer, Pai. Envia a tua palavra, Pai, e que os nossos corações sejam terra férteis nesse momento, nessa hora. Em nome de Jesus, Pai, é que eu oro. Amém, Senhor. Amém. Se você está com a sua Bíblia, abra ela no livro de Provérbios. Provérbios capítulo 18, nós vamos começar a nossa meditação nessa noite com apenas um versículo e nós vamos firmar a nossa meditação nesse versículo, fazendo uso de outros, mas eu espero que do início ao final desta meditação, você já termine esse tempo com esse versículo decorado, com esse versículo já fazendo parte da sua memória, na qual você não venha mais se esquecer dele. Então nós vamos iniciar com Provérbios capítulo 18, nós vamos ler o verso 10, Provérbios 18, 10. Abra aí em Provérbios capítulo 18, verso 10. Diz assim a palavra do Senhor: o nome do Senhor é uma torre forte, os justos correm para ela e estão seguros. Vou ler mais uma vez. O nome do Senhor é uma torre forte. Os justos correm para ela e estão seguros. Nessa noite eu gostaria de compartilhar alguns minutos com você sobre o nome do nosso Senhor. Sobre o nome que é sobre todo nome. Como nós acabamos de cantar e de declarar, quem sabe, falando sobre isso, pensa essa possibilidade de construir ou continuar a construir a nossa vida firmados nesse nome, no nome do Senhor. E a afirmação que nós temos neste provérbio é que o nome do Senhor é uma torre forte. O nome do Senhor é poderoso, o nome do Senhor é glorioso. O nome do Senhor é sobre todo nome. Não existe nome igual ao nome do nosso Deus. Nessa noite eu quero meditar com você nesta verdade. Quero tomar posse dessa verdade com você, para que nesse tempo que nós estamos vivendo como igreja, nós possamos nos apossar disso. De que é ao nome do Senhor, é buscando o Senhor, é clamando por este nome que nós vamos viver os nossos dias, que nós vamos viver esses dias em vitória, que nós vamos passar por esses dias vivendo como o apóstolo Paulo diz aos Coríntios, triunfantemente em Cristo Jesus, seguindo firmes como igreja do nosso Deus. O objetivo que eu tenho nessa noite junto de você é olhar para esse verso e entender que tudo que eu preciso, tudo que você precisa, as necessidades que temos, nós podemos encontrar resposta, solução, nós podemos encontrar a provisão no nome do Senhor. O objetivo meu não é dizer para nós, e nem junto com você nessa noite, pensar sobre o simples fato de se repetir o nome do Senhor. Ou dizer para você a todo instante estar com o nome de Deus nos seus lábios e ficar ali falando desse nome. Pelo contrário, porque nós conhecemos a palavra do Senhor, quando nos mandamentos dados à nação de Israel, ali no versículo 7 do capítulo 20 de Êxodo, o Senhor entregando à nação os mandamentos, o Senhor diz àquela nação: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E diz ali o Senhor, aqueles que fizerem isso, Deus não deixará passar impune aqueles que fazem ou tomam o seu nome em vão. Então o objetivo dessa noite não é simplesmente falar sobre ter o nome do Senhor na boca, falar e repetir sobre esse nome, porque nós somos orientados a não fazer deste nome um nome qualquer, a não usar este nome em qualquer circunstância ou momento. Somos convidados a ter reverência quando nós pensamos no nome do Senhor. Somos convidados a pensar neste nome com temor e tremor, porque o Senhor é Deus poderoso e Ele tem zelo pelo seu nome, Ele zela pelo seu nome. Então, o objetivo nesta noite não tem a ver com
tomar mais o nome do Senhor. Não, não é simplesmente isso. Mas talvez o desejo do meu coração em refletir com você esteja junto da ideia dos primeiros mandamentos. Né? Ter o nome do Senhor como nome que é sobre todo nome, é entender que não podemos ter outros deuses além do Senhor. Não podemos fazer ou colocar diante de nós outros seres, outros objetos que seja digno de adoração, que seja digno da nossa devoção. Não podemos então tomar outro Deus além do nosso Deus. Não devemos fazer ou colocar imagens ou coisas no lugar do nosso Senhor. E aí então, pensar no nome de Deus como sendo o único Senhor sobre as nossas vidas. E aí sim entender que o nome do Senhor é uma torre forte. O nome do Senhor é uma torre forte. No Antigo Testamento, então, temos este nome descrito de várias formas. O Senhor conhecido como grande eu sou. Ele é o Senhor que é a nossa bandeira. Ele é o Senhor que é a nossa justiça. Ele é o Senhor que sara, que cura. Ele é o Senhor dos exércitos. E no Novo Testamento, quando nós nos voltamos para Jesus Cristo, a palavra do Senhor então nos orienta e nos diz, ali em Filipenses, Paulo no capítulo 2, falando sobre esse Jesus Cristo, diz que após consumar e realizar a obra que a ele tinha sido incumbida, Jesus recebe um nome que é sobre todo nome. O apóstolo Paulo diz que Jesus recebe esse nome para que ao nome de Jesus, ao nome de Jesus Cristo, todo joelho se dobre, toda língua confesse que Jesus é o Senhor para a glória de Deus Pai. Seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento, seja na pessoa do Pai, seja na pessoa do Filho, seja na pessoa do Espírito Santo, o nome do Senhor é uma torre segura, é uma torre forte. E eu quero com você nessa noite então pensar sobre esta ideia de nós termos o nome do Senhor como fonte para nós, fonte que vai saciar o nosso ser nos diversos momentos da nossa vida. A primeira coisa que eu queria destacar então acerca disso é o fato de nós testificarmos no nosso coração o nome do Senhor como fonte de salvação, o nome do Senhor como fonte de rendição, como fonte de remissão do nosso viver. Nós cremos e sabemos que a salvação só existe no nome do Senhor. Jesus recebe esta autoridade, Jesus recebe este poder, e a palavra do Senhor diz em Atos capítulo 4, que a ele foi dado um nome, o único nome pelo qual o ser humano deve ser salvo ou resgatado. Então, nesse sentido, nós podemos entender que o nome do Senhor é um nome que traz salvação. Quando Israel, no Antigo Testamento, passava por apuros e se via nas mãos dos seus inimigos, ou passava por diversas situações aonde muitas vezes eram afligidos, até mesmo por doenças, por perseguição, a Bíblia vai dizer para nós que a história desse povo mudava, a situação desse povo era transformada quando eles clamavam pelo nome do Senhor, quando eles buscavam o Senhor. Diz as Escrituras para nós, que no momento que Israel se voltava para esse Deus, se voltava clamando ao nome do Senhor, Deus vinha em favor do seu povo. E não se engane, irmãos, o realizar de Deus, o efetuar de Deus, não é simplesmente porque nós achamos graças aos olhos do Senhor. O que Deus realiza na nossa vida não é simplesmente porque Ele decidiu e escolheu nos amar, mas Ele faz isso por causa do seu nome. É por causa do seu nome, pelo zelo que Ele tem pelo seu nome, é que Ele executa a sua justiça sobre nós, é que Ele ministra a sua salvação sobre nós. O salmista no Salmo 23, ele diz que o Senhor é o seu pastor e nada lhe faltará. E ele diz que este Deus, ele conduz a ele a verdes pastagens. Ele faz ele repousar à beira de riachos de águas correntes. Ele guia o salmista pela vereda da justiça. E aí ele diz, por amor do seu nome. É pelo amor que Deus tem pelo seu nome que Ele nos conduz à paz, a bonança, a segurança.
Quantas vezes o Senhor, por meio dos seus profetas, ao restaurar a nação de Israel, trouxe essa informação dizendo: eu restaurarei vocês, eu levantarei vocês. Em Ezequiel, o Senhor diz que mesmo que a nação tivesse como um vale de osso seco, Deus iria restaurar, mas Ele disse que faria isso por amor ao seu nome. O nome do Senhor é fonte de salvação. O nome do Senhor é fonte de libertação. E nesses dias nós precisamos clamar por esse nome. Nós precisamos invocar esse nome. Não em vão, não de qualquer maneira, não de qualquer forma, não como um nome qualquer que está nos nossos lábios. Não, mas consciente, entendendo que ao abrir a nossa boca, ao clamar pelo nome do Senhor, é certo que Ele virá em nosso favor. É certo que a graça do Senhor irá se manifestar a nós. Eu queria ler com você, se você puder, acompanhe comigo o Salmo 62. Nós vamos ler alguns versos. Salmo 62, Davi, um homem que é segundo o coração de Deus. A impressão que temos neste salmo é de que ele tem essa consciência do poder que há no nome desse Deus, da soberania que há nesse Deus, e ele faz do Senhor a sua torre segura, ele faz do Senhor a sua fonte de salvação. E ele diz o seguinte, acompanhe comigo, verso 1 e verso 2, diz assim, olha: a minha alma descansa somente em Deus, dele vem a minha salvação, somente Ele é a minha rocha, a rocha que me salva, Ele é a minha torre segura, jamais serei abalado. Continue no verso 5, ele diz assim, olha: descanse somente em Deus, ó minha alma, dele vem a minha esperança, somente Ele é a rocha que me salva, Ele é a minha torre alta, não serei abalado, diz o salmista. A minha salvação e a minha honra de Deus dependem, Ele é a minha rocha firme, o meu refúgio. Confie nele em todos os momentos, ó povo, derrame diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. Davi tinha essa certeza, essa confiança, e eu gosto de Davi, irmãos, porque Davi era um homem limitado, Davi era um homem falho, Davi, ele demonstra a minha fragilidade, a sua fragilidade quanto a nossa luta contra a nossa carne e contra as nossas vontades, porque mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, Davi muitas vezes se mostrou falho em suas atitudes, mas uma das coisas que se chama a atenção neste servo de Deus, é que ele tinha essa rapidez, essa agilidade em se voltar para o Senhor, se encontrando errante, se encontrando fora, se encontrando distante, Davi se voltava para Deus, Davi clamava, ele pedia, ele clamava esse nome, pedindo que o Senhor fosse por ele, e então ele diz que o Senhor é esta fonte de salvação, a minha alma espera nesse Deus, a minha salvação e a minha honra dependem deste Deus. Eu sei que isso que eu estou compartilhando com você não tem dificuldade para a gente entender. É direto, é claro, é objetivo. Mas no nosso dia a dia, ao viver a nossa vida, muitos são os desafios para que a gente possa viver esta verdade e fazer do nome do Senhor, fazer do Senhor a nossa única fonte de salvação. Como nós vimos aqui na semana passada, o nosso único e exclusivo socorro. Neste mesmo salmo, Davi apresenta para nós, talvez algumas coisas, alguns lugares que muitas pessoas podem querer depositar a sua confiança. Se você ver comigo no verso 9, Davi ele diz assim, olha, os homens de origem humilde não passam de um sopro, falando da nossa fragilidade. Os de origem importante não passam de mentira, pesados na balança, juntos não chegam ao peso de um sopro. Mas aí então ele diz assim, olha, não confiem na extorsão, nem ponham a esperança em bens roubados,
Não confiem e não coloquem a sua esperança nas suas riquezas, pois ele diz assim, olha, se as suas riquezas aumentam, não ponham nelas o coração. Se o salmista está dizendo isso, é porque muitas vezes nós corremos o risco, irmãos, de desviar o nosso olhar deste Deus, de desviar o nosso olhar deste nome que é sobre todo nome, e muitas vezes se apoiar no nosso próprio entendimento, se apoiar na nossa própria sabedoria, se apoiar na nossa própria condição, nos nossos recursos, e muitas vezes buscar em primeiro lugar essas coisas como fonte de salvação. E aí quando elas falham, aí sim, às vezes a gente se volta para o Senhor. Essa semana eu lia, não acredito que foi em uma postagem que algum dos nossos irmãos fez em seu Instagram, dizendo que a oração não deve ser o recurso último para nós, quando todas as outras possibilidades se esgotaram. Mas na verdade ela sempre tem que ser a nossa primeira opção. Porque quando nós necessitamos de algo, aquele a quem nós devemos clamar é o Senhor. Quando nós precisamos de direção, de decisão na nossa vida, aquele que nós precisamos nos voltar é o Senhor. Então, em nome de Jesus, nesse tempo que estamos vivendo, não confie em você mesmo. Não confie no seu coração. Não confie nos seus recursos. Não confie no seu trabalho. Não confie nem mesmo no ser humano. Porque a Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem. Mas confie no Senhor. E coloque a sua esperança no nome de Deus. Assim como Davi, que nós possamos também nos debruçar nesta noite e construir a nossa vida em Jesus Cristo. Construir a nossa história no Senhor, no Deus Todo-Poderoso. Se você está precisando hoje, clame pelo Senhor. Clame pelo nome do Senhor. E tenha certeza que Deus vai vir ao seu encontro. Tenha certeza que Deus vai vir te socorrer, atender aquilo que você precisa, que você necessita, se você reconhecer, sendo Ele o único Senhor da sua vida. Então, não é sobre falar o nome de Deus, simplesmente. É sobre ter a consciência de que Ele é o único Deus e que nós temos que nos voltar para Ele. O nome do Senhor é a nossa torre segura, porque o nome do Senhor, para nós, é como uma arma de guerra. O Senhor não é para nós somente fonte de salvação, mas o Senhor é para nós aquilo que nós precisamos para vencer as nossas batalhas. A palavra do Senhor diz que a força que nós precisamos exercer, ela não vem do nosso braço, mas ela vem do Senhor. Não é pelo nosso querer, não é pela nossa vontade, não é pela força do nosso braço, mas é pela vontade do Senhor, é pelo querer do Senhor. E nós precisamos entender isso nesses dias, porque nesses dias nós precisamos orar, nós precisamos clamar para que a vontade do Senhor se estabeleça. Assim é Jesus nos ensinando: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, que venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. O nome do Senhor é para nós uma arma de guerra. Os recursos que precisamos para batalhar nos dias que estamos vivendo, nós encontramos no Senhor. E para trazer uma figura disso que nós estamos falando aqui, eu queria pensar mais uma vez na pessoa de Davi com você. E gostaria que você abrisse lá em 1 Samuel. É um texto conhecido, 1 Samuel capítulo 17. Abra lá. Nós não vamos ler todo o texto, você conhece a história. Esse é o episódio que Davi enfrenta Golias. E eu escolhi esse episódio, irmãos, para compartilhar essa verdade com você, que o nome do Senhor é arma de guerra, para nós. Porque as palavras de Davi, elas são muito claras referente a isso. Nesse episódio os irmãos conhecem, a nação de Israel estava em embate com os filisteus. Já havia muitos dias que a nação havia sido desafiada por Golias, um homem, um gigante, um guerreiro, habilidoso, experiente, e que há muito já estava desafiando os guerreiros de Israel. Um homem contra outro homem, para que então a nação pudesse ser subjugada pela outra nação.
E todos os dias, diz o texto, que este homem vinha e fazia o desafio. E ninguém tinha tido coragem de desafiar esse homem. Nem os melhores guerreiros do exército de Israel tinham tido coragem de desafiar esse homem. Mas então surge Davi, aqui nesse momento ainda um pastor de ovelhas, mas que diz o texto para nós que ao ouvir a afronta deste homem, Davi fica indignado, Davi fica enfurecido, no sentido de que, quem é esse filisteu? Quem é este incircunciso para desafiar? Mas preste atenção, o que Davi diz, não é desafiar Davi, não é desafiar Saul, não é desafiar os guerreiros de Israel. Davi diz, quem é este homem para desafiar os exércitos do Deus vivo? E aí acompanhe comigo o resultado disso, a partir do verso 32, acompanhe comigo, diz assim a palavra do Senhor. Davi disse a Saul, ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul, você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul, teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou, presta atenção querido, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor, que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos deste filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi, vá, e que o Senhor esteja com você. Saul vestiu Davi com a sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul, não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. E então tirou tudo aquilo, e em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Até aqui por enquanto, entenda uma coisa. Davi não era melhor que muitos guerreiros que compunham o exército de Israel. Haviam homens ali muito mais experientes em batalha, que já haviam travado tantas outras batalhas. Homens que tinham condições humanas muito maiores do que Davi para enfrentar aquele soldado. Mas nenhum dos soldados de Israel, é o que nos informa as Escrituras, teve coragem para enfrentar aquele guerreiro. O que difere então Davi daqueles outros homens? Se não simplesmente o fato de Saul olhar e dizer assim, você ainda é um rapaz, é um menino, você não tem condições de enfrentar aquele guerreiro. O que difere Davi, se não o fato das pessoas olharem para ele e ver nele talvez ali um jovenzinho bonito, que não tinha condições nem mesmo de guerrear. O texto diz para nós que Davi tem essa certeza no coração. Davi sabe a quem ele pertence, irmãos. Davi sabe quem é o Senhor das batalhas. Davi sabe quem é o Senhor dos exércitos. Davi sabe em que exército ele está, de que lado ele está. Essa é a esperança do coração deste homem. Por isso ele é tão confiante. Não é porque ele é orgulhoso, não é porque ele se acha, mas é porque ele sabe que aquele exército pertence ao Senhor. Ele sabe que Deus é o Deus que está no comando daquele exército, e que é no nome do Senhor que Israel vence as suas batalhas. Por isso ele diz, Rei, assim como o Senhor tem me livrado todos os dias, no meu trabalho, naquilo que eu faço, eu tenho a plena confiança de que Ele também me livrará das mãos deste filisteu. E olha que interessante, irmãos, quando Davi vai se preparar para esse momento, a informação que nós temos é que Saul quer então preparar Davi para esse duelo da forma que qualquer guerreiro se prepara. E pensando em dar a Davi o melhor para batalhar, Saul toma da sua própria armadura
e entrega Davi dizendo assim, já que você vai então você precisa ir bem protegido. E coloca nele a armadura e dá para ele a sua espada. Humanamente falando, talvez essa seja a esperança de muitas pessoas, quando vão enfrentar uma batalha. Procurar os melhores recursos humanos que existem. Procurar as melhores formas humanas que existem para travar as suas batalhas. Para então buscar a sua vitória ou para se ver livre daqueles que os ameaçam. Só que não deve ser assim, e não é assim, na vida daqueles que têm o nome do Senhor como arma de guerra. Que possuem Deus como sua esperança de vitória. O texto diz para nós que Davi se sente mal, e ele diz assim, eu não estou acostumado com isso. Qualquer um poderia dizer assim, mas você está louco, você vai entrar na linha de frente, você vai batalhar com um guerreiro experiente, ele já dá mais do que o dobro do seu tamanho, e você quer ir para lá assim, com a cara limpa, com a coragem, como é que funciona isso? E é assim que Davi vai. Porque a experiência dele com esse Deus não depende de capacete, não depende de couraça, não depende de espada, não depende de escudo. Porque Davi sabe que o que dá vitória ao exército de Deus é o nome do Senhor. Davi sabe disso. E aí então, a história continua dizendo assim, olha, verso 41, olha comigo. Enquanto isso, o filisteu com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi, olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. Disse ele a Davi, por acaso eu sou um cão, para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses. Ele também buscou os seus deuses e amaldiçoou Davi. Verso 44, e disse, vem aqui e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Agora, preste atenção na resposta de Davi. Davi, porém, disse aos filisteus, verso 45, você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos. Você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos. O Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. Eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu, às aves do céu e aos animais selvagens. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. O nosso Deus é Senhor dos exércitos. Senhor dos exércitos é o seu nome. Então faz todo sentido. As batalhas que nós travarmos firmados no nome do Senhor. O salmista, em um determinado momento, diz que o cavalo é vã esperança de vitória. Os recursos humanos não é o que vão trazer para você vitória. O Senhor é o Deus das batalhas. E pode ser que nas nossas batalhas, a gente tem travado as nossas lutas, fazendo uso muito mais dos recursos humanos do que confiando no nome do Senhor. Pode ser. Porque o fato de sermos cristãos, e talvez se você já experimenta do nome do Senhor como fonte de salvação na sua vida, isso é maravilhoso, mas isso não livra e não isenta você de, muitas vezes, mesmo tendo o Senhor como fonte de salvação na sua vida, ao travar as suas guerras e as suas batalhas, se esquecer que o Senhor é o Deus de toda guerra e de toda batalha, e que é Ele que dá a vitória.
e muitas vezes querer usar dos artifícios humanos, querer confiar mais naquilo que é humano. E aí muitas vezes a gente sofre, a gente padece. Não era somente Davi que servia ao Senhor. Ali estava o exército de Israel. Atente-se comigo para isso, meu querido. O exército de Deus estava ali. Haviam vários guerreiros, Saul estava ali. Todos conheciam o Senhor. Deus já havia dado vitórias a Israel. Deus já havia livrado esse povo em outros momentos. Mas ninguém tinha se atentado para esta verdade. Ninguém vivia a sua vida sobre essa verdade, pautado nessa verdade. Eles serviam ao Deus de Israel, ao Senhor dos senhores, mas quando se tratava de batalhar, eles confiavam na força do seu braço. E por confiar na força do seu braço, nenhum deles teve coragem de enfrentar o inimigo. Davi só fez isso porque ele sabia que a certeza de vitória não estava nele, mas que a certeza de vitória estava no Senhor, no nome do Senhor. Então Davi diz para aquele guerreiro: você pode vir contra mim com tudo que você tem. Você pode vir contra mim com todos os artifícios que você tem. Mas entenda uma coisa, você não está afrontando a mim. Você não está se levantando contra mim. Você está afrontando o Senhor dos exércitos de Israel. Então você pode vir a mim com aquilo que é humano. Você pode vir a mim com aquilo que é diabólico, com aquilo que é demoníaco. Mas eu vou a você em nome do Senhor dos exércitos. E você conhece o final da história, nós não precisamos ler. Com apenas uma pedra, Davi coloca aquele inimigo ao chão. E naquele dia o Senhor dá vitória. E o que Davi professou se cumpriu. Todos que estavam presentes puderam então testificar que há Deus em Israel. Que o Deus de Israel era o único Deus soberano sobre todas as coisas. Deixe Deus travar as suas batalhas. Nesses dias que nós estamos vivendo de luta, seja uma luta interna e pessoal, seja uma luta muitas vezes travada na nossa mente, para que não venhamos a esmurecer. Seja nas lutas que você tem com você mesmo, das suas mazelas, dos seus problemas, dos teus defeitos. Seja na luta que você trava com as questões exteriores, sejam elas financeiras, sejam elas em relação à saúde, os problemas que nós temos que lidar. Que você possa entender nesta noite que o nome do Senhor é uma torre segura. E que o Senhor está dizendo para mim e para você: aquiete-se, confie em mim e saiba que eu sou o Senhor. Somos convidados a crer, somos convidados a confiar, somos convidados a clamar e a invocar o nome do Senhor dos exércitos. Não é na força do nosso braço, seja as nossas batalhas de origem humana, seja as nossas batalhas de origem espirituais. Porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas é contra principados e potestades. O inimigo quer destruir você, quer destruir a mim. O inimigo das nossas almas quer nos ver naufragar na nossa fé, na nossa relação com o Senhor. Mas as armas que nós temos, diz a Bíblia, elas são poderosas em Deus, para mover fortalezas, para romper fortalezas. Como muitas vezes nós cantamos aqui na nossa comunidade, há poder no nome de Jesus, para fazer as cadeias caírem, para fazer as prisões se abrirem. O Senhor é o Senhor das nossas batalhas. Ele não é somente o Deus que nos concede e nos provê salvação, mas Ele também é o Deus que luta por nós em todos os momentos da nossa vida. E você não precisa de outro artifício. Preste atenção nisso, não precisa outro artifício. Não existe segredo, não existe, ao meu ver, uma receita certa. Não existe. Você só precisa clamar pelo nome do Senhor. Nos momentos de luta, de batalha, você só precisa dizer: Senhor, eu preciso de Ti, guerreia por mim, Pai, é em Teu nome que eu vou, Senhor. E você pode ter certeza que o Senhor vai livrar você, que o Senhor vai estar contigo. Não é o jeito humano, não é fulano ou beltrano, não é a experiência X e tal, que vai dizer para mim e para você como nós vamos travar as nossas batalhas, sejam elas espirituais ou humanas. Mas a palavra do Senhor nos diz, e ela nos leva a confiar, que o nome do Senhor é o único artifício que nós precisamos para vencer as nossas guerras. Se você está batalhando nesses dias, clame pelo nome do Senhor.
Porque o nome do Senhor é uma torre segura, é uma torre forte. E Deus vai dar vitória a você. Creia nisso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Jesus diz aos seus discípulos nos momentos finais, antes do seu martírio, trazendo alento e alívio ao coração deles, de que tudo que eles precisassem, eles poderiam pedir ao Pai no seu nome. O que vocês necessitarem, peçam em meu nome. É no nome de Jesus que as coisas acontecem, irmãos. É no nome de Jesus que as coisas acontecem. É no nome de Jesus que os milagres acontecem. É no nome de Jesus que a libertação acontece. É no nome de Jesus que principados e potestades recuam, que o inferno recua. É no nome e na autoridade de Cristo Jesus. Se Deus é por nós, então, diz o apóstolo Paulo, quem será contra nós? Quem nos fará acusação? Quem nos condenará? Que possamos ter a mesma certeza que Davi tem nesse momento. E que não possamos recuar frente às batalhas que nós enfrentamos. Não é você, é o Deus que está acima de você. Não é a sua casa, não é a sua família, não são os seus recursos, é o Deus que está junto a você. Em último lugar, eu queria só trazer para nós aqui a ideia do nome do Senhor como um recurso para abençoar. Porque essa nossa construção, a construção da nossa vida em Deus, ela não tem o objetivo somente de abençoar a nossa vida. Não é somente eu pensar em mim. Então o Senhor é a minha fonte de salvação, obrigado Senhor, porque eu já creio nisso e eu confio em Ti. Senhor, o Senhor é aquele que peleja, o Senhor é aquele que luta por mim, então louvado seja o nome do Senhor. Não há ninguém que possa se opor a mim, Pai, porque eu estou contigo, o Senhor está comigo, eu creio nisso. Confiar e ter o nome do Senhor sobre a nossa vida não tem somente o objetivo de alcançar a nós mesmos, mas tem o objetivo também de nós expandirmos isso e levar isso a outras pessoas. O que nós recebemos, nós temos que também dar aos outros. Então, em último lugar, nessa noite eu penso em você, ou com você, no nome do Senhor como recurso para abençoar. E eu pensava aqui, enquanto preparava esta meditação, em vários textos que nós poderíamos encontrar aqui, aonde o nome do Senhor abençoa alguém. Mas eu trouxe a memória, e eu queria trazer a memória com você aqui, Atos 3, do capítulo 1 ao verso 8 apenas. A palavra do Senhor, ela diz para nós, de um momento onde Pedro e João, eles estavam indo ao templo para orar ao Senhor. Era um dia talvez como outro, chegou o momento da oração, era o momento da live de oração, e eles estavam ali, olha, chegou o momento de orar, vamos lá se unir lá, vamos estar junto com os nossos irmãos, e diz que eles estavam indo ao templo. E naquele mesmo momento, um homem também era levado ao templo, porque de costume ele sempre era deixado ali para pedir esmola, para pedir favor. Ele estava na porta do templo, lugar onde Deus era buscado, adorado, pedindo o favor, necessitando de ajuda. E diz o texto que não era a primeira vez que ele fazia isso, há muito. Aquele homem talvez já fosse uma rotina para ele ser colocado ali, lugar onde as pessoas iam buscar o Senhor, lugar onde as pessoas iam invocar o nome do Senhor. Havia alguém necessitado ali há muito tempo que não era enxergado, não era atendido nas suas necessidades. Mas naquele dia, diz o texto sagrado, que Pedro e João estavam subindo aquele lugar, e quando chegaram ali à porta do templo chamada Formosa, aquele homem se volta para eles e diz: olha, você tem algo para me dar? O homem pede a eles uma esmola, e naquele momento, Pedro se vira para aquele homem junto com João, e é Pedro que diz essas palavras. Pedro diz àquele homem assim: olha para nós. O texto diz isso, ele fala assim: olha para mim, né? Dizendo para os meus irmãos aqui, olha para mim. Pedro fala isso.
E eu fico imaginando, talvez o homem olhou para Pedro e para João, seguidores de Cristo, não tem onde reclinar a cabeça, não tem algo certo na sua vida, não tem dinheiro, irmãos, não tem. Eu fico imaginando aquele aleijado talvez olhando para Pedro e João e dizendo assim, olha para mim, já estou imaginando que acho que não vai sair nada daí, né? Não sei. Mas quando aquele homem olha para Pedro, Pedro então diz o seguinte, ele confirma talvez aquilo que estava na mente do ser humano, do homem. E Pedro diz assim, olha, eu não tenho ouro e eu não tenho prata. Não tenho dinheiro para dar para você. Mas o que eu tenho, isso eu quero dar a você. E aí Pedro diz, você consegue repetir comigo as palavras de Pedro, se você se lembra desse episódio? Como é que Pedro diz àquele homem, o que eu tenho eu dou a você. E Pedro diz, em nome de Jesus, levanta e anda. Em nome de Jesus, levanta e anda. O texto sagrado diz que naquele mesmo instante, o homem deu um salto e se colocou de pé. E ele pulava. A ideia do texto é que ele começou a glorificar a Deus e a louvar o Senhor. Tenho certeza que aquele homem nunca esperava esse tipo de doação, esse tipo de presente. Ele ia ali para buscar o recurso, o dinheiro. É isso que ele queria, para suprir as suas necessidades. É isso que ele desejava. Alguns davam, outros passavam e ignoravam, mas essa era a busca daquele homem. Até o dia que chegou ali homens que tinham muito mais do que dinheiro a oferecer. Homens que disseram assim, olha, nós não temos aquilo que o mundo pode dar, não temos dinheiro aqui, não temos. Somos simples, olha para nós, você está vendo. Mas eu tenho algo e esse algo eu quero compartilhar com você. Em nome de Jesus, seja abençoado, levanta e anda. O nome do Senhor é recurso na sua vida, é fonte em você para abençoar as pessoas. E nós precisamos nos atentar disso. Os dias que estamos vivendo são dias excelentes para que isso aconteça. São dias de oportunidade. São dias onde nós estamos tendo esse privilégio de dar às pessoas esse presente. Olha, eu não tenho dinheiro. Olha, eu não posso ajudar você com nenhum recurso humano. Mas eu tenho algo e eu quero compartilhar isso com você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abençoe. Abençoe. Tem muita gente procurando saúde nesses dias. Tem muita gente preocupada com os recursos financeiros nesses dias. Mas você tem muito mais do que isso para oferecer. E eu estou dizendo isso porque talvez você fique pensando assim, Senhor, como é que eu posso ajudar mais? Como é que eu posso fazer mais? A igreja não está se reunindo, a igreja não está se movimentando, eu me sinto tão inútil aqui aonde eu estou, sabe? Vivendo da forma que a gente está, as coisas não voltam logo, Deus. Entenda uma coisa, a melhor forma de nós abençoarmos, não é com recursos humanos, não é com nada que vem do ser humano, mas é com o que vem do Senhor, é em nome de Jesus. Então, querido, eu concluo dizendo para você, o nome do Senhor é uma torre segura, o nome do Senhor é uma torre forte, o nome do Senhor é fonte de salvação, o nome do Senhor é para nós arma de guerra, o nome do Senhor é para nós fonte e recurso para abençoar. Deixe o Senhor fortalecer você. Deixe o Senhor travar as suas batalhas. E deixe o Senhor usar a sua vida para abençoar.